Oi, meu nome é Isabela e o meu grupo vai falar hoje sobre o capítulo 9 do livro Isso é Arte, sobre Kandinsky, o Orfismo e o Cavaleiro Azul. A arte abstrata ela não tem como objetivo representar objetos físicos. Fazer isso seria considerado um fracasso aos olhos dos artistas abstratos. Ele busca representar algo da imaginação, algo que a gente não tem no nosso mundo físico. Você pode até olhar para um quadro abstrato e pensar que qualquer criança poderia desenhar aquelas linhas sem sentido, aquelas linhas que não têm conexão nenhuma, mas isso não é verdade. Aquelas linhas têm uma certa fluidez, elas têm uma certa forma que consegue estabelecer uma conexão com a gente. Algo que confunde a parte racional do nosso cérebro, que nos leva a acreditar que qualquer pintura ou escultura tem que contar uma história. Assim como a arte abstrata, o impressionismo também não tem como objetivo fazer obras realistas. Como o próprio nome diz, o impressionismo é apenas uma impressão da realidade. Uma das obras mais importantes para esse movimento era a obra Cavaleiro Azul, do Kandinsky. Ela é importante porque o nome dela inspirou um grupo de impressionistas lá na Alemanha, liderado pelo próprio Kandinsky. Nesse grupo, os artistas acreditavam muito no potencial simbólico das cores, formas e composições. Eles também eram muito influenciados pela música. Outros vários artistas são muito importantes para esse movimento. Mas o capítulo 9 desse livro é dedicado ao Kandinsky e é sobre quem a gente vai falar hoje. Oi pessoal, eu sou Isabela Reggioli e hoje eu vou dar continuidade ao capítulo 9 sobre o Wasyl Kandinsky. Bom, o Kandinsky, ele é um artista muito renomado da arte abstrata. Ele nasceu no dia 16 de dezembro de 1866 e faleceu no dia 13 de dezembro de 1944. O Kandinsky, ele era um artista que ele não se limitava à pintura somente, mas ele colocava a música juntamente com ela. Ou seja, após a era fotográfica, ele juntamente com Eduardo Manet, eles começou a pensar o seguinte: a fotografia ela abarcava algumas coisas que a pintura agora não tem tanta necessidade de abarcar. Por exemplo, os traços mais próximos ao real. Então, eles começaram a retirar das pinturas traços pitorescos. Então, colocando a pintura assim, tipo, com mais abstração. Ou seja, eles como é o exemplo do Bebedouro Absinto de 1858 e 1859. Cada geração subsequente a esse movimento, eles começaram a eliminar um pouco dessas informações visuais compostas nas obras. Então, numa tentativa de aprender a luminosidade atmosférica, no caso o impressionismo, acentuar as qualidades emotivas da cor, o fauvismo, e um olhar para temas de múltiplos pontos de vista, que no caso seria o cubismo, que a Brenda vai abarcar mais para frente, né, juntamente com o cubismo órfico e o orfismo. Então, o Monet e seus sucessores e o Kandinsky, eles ficaram definidos como observadores sociais, filosóficos e profetas que expõem as verdades escondidas da vida. Ou seja, a gente não vai mais olhar para um quadro nesse momento e ver, tipo assim, olhar para ele e falar: aquilo ali é tal coisa. A gente vai olhar para ele e vai ter, tipo, sensações individuais. Ou seja, eu posso estar com um colega olhando, eu posso ver uma coisa e sentir algo que aquele quadro vai me transmitir, e o meu colega do lado também vai olhar e vai ter sensações individuais e particulares. Então era essa a questão. O Kandinsky, ele trabalhava com a sinestesia, que no caso é quando a gente trabalha mais de um sentido junto, entendeu? Por exemplo, eram sensações involuntárias e autônomas, sem ligação nenhuma com a imaginação, e era impossível de ser desenvolvida. Eram basicamente conexões anormais entre os sentidos que são normalmente separados. Ou seja, cada pessoa tem uma experiência diferente e intensa, dependendo da frequência e intensidade. As formas mais frequentes de sinestesia são cor-grafema, que é quando juntamos letras e números e fazem as pessoas ver cores; cromestesia, quando os sons despertam as visões de cores; a sinestesia
sequencial espacial, que os números fazem que a noção espacial da pessoa seja alterada, e a sinestesia do formulário dos números, que é quando a pessoa relaciona as informações às sequências numéricas. Kandinsky, ele tinha cromostesia, que é quando desperta a visão de cores. Então, ele queria transmitir tom das cores, ou seja, ele vai representar nas suas obras a sua experiência sinestésica entre cores, movimento e musicalidade. O paralelo entre música e pintura sempre o atraiu, e para ele a música é a forma mais clara de arte abstrata, ou seja, despertava tanto os sentimentos sensoriais como emotivos de cada indivíduo. Então, de acordo com ele, a música contém a chave para o ritmo da pintura, que é o caso das suas composições número 5 de 1939, composição 8 de 1923, e para as construções abstratas e matemáticas, as notas de cores eram repetidas e as cores eram em movimento. É interessante lembrar que ele associava os instrumentos musicais também à pintura. Por exemplo, além das suas descrições de cores, elas eram pautadas em termos musicais, como podemos ver. O azul claro ele identificava como a flauta, o azul um pouco mais escuro era o cello, e um pouco mais escuro ainda era um retumbante contrabaixo. O azul escuro de todos era considerado o órgão. Então, é que nem ele expressa nas suas pinturas. Ele queria transformar, fazer essa mistura de cores para identificar instrumentos musicais, como é o caso da primeira pintura abstrata de 1920, vários círculos de 1926, e as linhas transversais de 1923. Ele acreditava que as obras poderiam induzir aos estímulos mais particulares e os sentimentos mais profundos de quem estava observando. Por exemplo, é igual esse caso do Todo Mundo Odeia o Chris, que a gente vai mostrar para vocês agora. Enquanto eu estava tentando descobrir o que dar para o meu pai, minha mãe estava tentando descobrir no que ela tinha se metido. O que é aquilo? Bom, é arte. Tem certeza? Parece que alguém levou um tiro e caiu num balde de mostarda. Fica quieto, moleque. Isso é cultura. Quanta cultura, mas a gente precisa ver. Olha pra pintura. Eu queria que o papai estivesse aqui. Talvez ele conseguisse explicar isso. Ou seja, cada um interpretou de uma forma. É claro que essa obra ela não é de Kandinsky, mas a forma de interpretação tanto do Drew, como da Toni, como da mãe Rochelle, estão consideradas certas. Cada um identifica de uma forma, e era isso que o Kandinsky determinava, que cada um vai ver de acordo com suas particularidades e sentimentos. A arte abstrata, ela tem essa facilidade de adentrar o ser humano e olhar e a pessoa compreender de acordo com aquilo que ela vive e sente no momento. Os gostos, sons e cores estavam diretamente ligados à realidade de uma realidade transcendental que Kandinsky dominava. Então, ele acreditava que a pintura, junto com a música, devia exprimir a vida interior do artista e os seus profundos sentimentos e intuições. Então, Kandinsky, ele ainda se preocupava em saber se era possível fazer imagens que não tinham ligação nenhuma com o mundo natural e que seriam 100% abstratas. Para ele, a cor estava associada por si mesmo por um outro lado que era puramente abstrato e que poderia ser meramente decoradas para, gravatas e tapetes. Então, ele não queria que ela tivesse somente esse fim, mas ele queria tocar as pessoas. Ele sentia que levaria tempo para que o público fosse capaz de reagir à harmonia interior que as cores e as formas transmitiriam. A paisagem sonora de telas que permitissem que o espectador ouvisse o som interno de uma cor. Isso significou a eliminação ainda mais de referências do mundo real.
Kandinsky raciocinava que o som interno só podia ser ouvido quando uma pintura não possuía um significado convencional para distrair o espectador ou ouvinte. Então, quanto mais abstrata fosse essa tela e menos ligação com a realidade, com aquilo que era conhecido, mais o telespectador, a pessoa que está verificando a obra, conseguiria ouvir esse som que ele disse que a tela poderia transmitir, né? Que no caso seria essa forma que ele trabalhava. Em análise, a pintura Um Círculo de 1911 é a primeira obra de arte completamente abstrata de Kandinsky. É uma tela de quase 1,5 metro de altura por 1 metro de largura e cheia de cores turbulentas e indecifráveis. Os roxos, os azuis, os amarelos e os verdes que ressoam a partir de sua superfície não têm forma e não fazem nenhum sentido literal. Um zigue-zague rosa-malva cai pelo lado esquerdo da tela, e no alto do quadro, Kandinsky pintou 2 formas circulares, uma preta e outra azul, que parecem olhos, mas essa interpretação não é o que o artista tinha em mente. Então, Kandinsky, em 1896, participou de uma exposição de arte itinerante impressionista quando passou por Moscou. E ali ele viu uma pintura de Monet, que era um monte de feno em um campo. E o que chamou a atenção dele é que essa pintura não só chamava a sua atenção, mas ela prendia ele, aquele quadro, aquela obra, e aquela imagem ficava impressa na sua memória. Então era algo assim que a pintura conseguia abarcar e segurar a atenção de quem estava observando ela, né? E outra coisa também é que a obra ela foi descrita pelo catálogo, então ele conseguiu ver que era feia. Então Kandinsky renunciou ao cargo de professor na Faculdade de Direito da Universidade de Moscou, decidiu deixar a Rússia e foi em dezembro de 1896, após essa inspiração, né, após essa exposição na qual ele teve a inspiração de aderir a esse estilo, mais ainda, se aprofundar nisso, que ele foi para Munique, importante centro europeu de arte e ensino, e assim que chegou à cidade alemã, matriculou-se num curso de belas artes, tal qual aprendeu rapidamente as maneiras pitóricas dos impressionistas, pós-impressionistas e fauvistas, e não demorou para ser um membro reconhecido de impressionismo alemão. Então, Kandinsky, ele foi formado em música e foi professor na escola de Bauhaus e é hoje considerado um dos mais importantes artistas da arte abstrata, pelo seu conhecimento envolvendo a pintura, juntamente na pintura a música, né, que foi muito importante, despertando também esses sentidos nas pessoas, né, essa forma de ver a arte de forma diferenciada, com um olhar mais pessoal, mais particular de cada indivíduo. Agora a Brenda vai aprofundar um pouquinho mais para vocês sobre o orfismo e é com ela. Oi gente, meu nome é Brenda e eu vou falar um pouco sobre o orfismo. O orfismo, ou cubismo órfico, foi um movimento francês que foi fundado por volta de 1912 sob influência cubista. A palavra orfismo vem de Orfeu, que foi inspirado no poeta-cantor da mitologia grega. A principal característica orfista é o uso da cor como meio essencial e primordial da expressão do artista. No orfismo, há uma tendência à abstração e à pintura pura. Assim como no fauvismo, é deixada de lado a necessidade extrema de lidar com as linhas e medidas. A pintura é produzida através de instintos, por isso a ligação com a pintura pura. Alguns destaques na sua estética são: os valores luminosos devem constituir a estrutura dinâmica do quadro moderno, e só através do contágio simultâneo isso será conseguido. A criação de temas coloridos e puros, em temas que falam por si, sem qualquer explicação simbólica ou literária. Formas circulares e vibrantes e cores vivas. Deve dar dinamismo ao quadro para que haja acordo entre o colorismo e o movimento, despertando sensações de espaço. E associação de temas abstratos e figurativos em uma harmoniosa síntese. Robert Delaunay, esse carinha aqui, nasceu em 1985 na França. Em 1911,
Ele apresentou vários quadros no centro cubista que chamou a atenção de Kandinsky. Em 1912, ele larga o cubismo para experimentar um novo tipo de arte, um novo tipo de pintura, que é o orfismo. Então, basicamente, o orfismo é destacado por dar liberdade do artista em expressar sua arte sem ser de uma forma literal ou concreta. Então, é isso. Espero que tenham gostado e até mais!